Fala, minha gente! Estamos aqui em mais um podcast, VerboCast. Então, nós estamos aqui hoje com a nossa queridíssima Robertinha, né? Carinhosamente chamada de Robertinha, Roberta Nunes. Ela é uma pessoa maravilhosa, ela é psicóloga, ela é uma mulher extraordinária. E nós estamos aqui para falar sobre um tema que particularmente eu amo, que é sobre inteligência emocional. Só que nós vamos trazer esse tema para as mulheres especificamente, né? Nós vamos trazer essa inteligência emocional, falar sobre esse tema voltado para as mulheres. Então, como eu falei, Robertinha é psicóloga, ela se formou em 2020 pela UFC. Então, eu queria aqui que ela se apresentasse um pouco, falasse um pouco sobre ela, e aí a gente entra no tema sobre inteligência emocional. Olá, é um prazer estar aqui. Obrigada, Rosana e toda a equipe pelo convite. Obrigada a você de casa que estará assistindo o VerboCast. Como ela falou, eu sou psicóloga, né, formada pela Universidade Federal do Ceará. Me formei em 2020, então a minha carreira começou na pandemia, literalmente. Então, assim, terminar a faculdade já é desafiador. E terminar a faculdade, entrar na pandemia, ter que começar a profissão na pandemia, foi um desafio maior e foi um desafio à parte, né? Mas, graças a Deus, tem dado tudo certo. Falando um pouco, já que nós estamos aqui, faz parte do Ministério Verbo da Vida, né? Eu faço parte do Verbo da Vida Benfica e desde 2008 sirvo lá desde esse período, amo a minha igreja. Amém. E é uma bênção estar aqui nessa oportunidade que eu vejo como uma porta que Deus abriu para trazer um pouco do meu conhecimento profissional, também aliado à questão espiritual e poder alcançar pessoas, principalmente mulheres, que é o público-alvo que eu gosto de atender, que é o público-alvo que eu sei que eu tenho um chamado para trabalhar. Então, poder falar para mulheres, para mim, é sempre algo maravilhoso. Eu vejo como algo libertador, porque o conhecimento, ele traz libertação para a vida das pessoas. Então, se eu estou trazendo para as mulheres conhecimento que elas não tinham sobre elas próprias, esse conhecimento vai ser libertador para a vida delas. É assim que eu vejo e é assim que eu espero que seja esse podcast para vocês. Amém, glória a Deus. Robertinho, eu quero dizer que eu estou muito feliz de você estar aqui. E eu também. Eu amo você sabe disso, eu lhe admiro demais, como pessoa, como profissional. E, Robertinha, me fala um pouco, a gente conversando, você me falou que a forma de abordagem que você escolheu, qual é o nome? Gestalt terapia. Gestalt terapia. Gestalt, né? Terapia. Como que funciona isso, Robertinha? Bom, na psicologia existem várias abordagens, entre elas a Gestalt terapia, a psicanálise, a análise do comportamento, a terapia cognitivo-comportamental, e fora outras que surgiram, que assim é um leque. Então, o que é que tem a ver a abordagem? Tem tudo a ver com a forma como o profissional vai trabalhar, com a forma como o profissional vai ver aquela pessoa que está diante dele, porque a abordagem ela é um norteador do trabalho daquele profissional. É a forma de ver a pessoa e o mundo da pessoa. E a Gestalt terapia, ela prioriza o ser humano com as suas potencialidades, buscando sempre desenvolver a autonomia e as potencialidades daquela pessoa, vendo aquele ser humano como um ser integral e cheio de potenciais que muitas vezes estão adormecidos e que o nosso papel é ajudá-lo a enxergar esses potenciais e desabrochá-los. Muito bom, muito bom. Eu admiro demais. É uma profissão que assim, quando eu olho, os meus olhos brilham. Eu amo minha profissão. Amo. Muito bom, Robertinha. Então, vamos partir para o tema, né? Inteligência emocional. Como eu falei no início, a gente vai falar sobre inteligência emocional voltado para as mulheres. Mas a gente vai trazer aqui uma definição sobre o que é inteligência emocional, Robertinha. Fala aí para nós. Pronto. Quando vocês estiverem assistindo, vai aparecer aí no cantinho da tela a imagem de 2 livros principais que estão norteando essa fala de hoje. Certo. Uma delas é a do Daniel Goleman, que não tem como falar em inteligência emocional sem mencionar o Daniel Goleman. É verdade. O livro dele é Inteligência Emocional e é um best-seller conhecido mundialmente.
E o outro livro que norteou esse trabalho chama-se Inteligência Emocional Feminina, da Simone Salgado. E vocês vão conhecer o livro e tem aí na internet para comprar, enfim. Bom, falar sobre inteligência emocional, a gente vai logo derrubar um mito, né? Sim. Inteligência emocional não é suprimir as emoções, não vejam isso. As emoções, elas nos compõem, são elas que nos tornam humanos. Então, não tem como você suprimir e fingir que elas não existem. O nosso corpo, ele foi criado de forma perfeita. Então, quando você suprime emoções, quando você não expressa, o seu corpo, ele vai materializar essas emoções de alguma forma. Por isso, nós temos doenças que se chamam psicossomáticas, que nada mais são do que o seu corpo manifestando aquilo que as suas emoções não expressadas queriam dizer. Somatizando e trazendo doenças para você. Então, suprimir emoções definitivamente não é inteligência emocional. Vamos falar aqui um pouquinho, né? Tem que consultar a pesca, porque não tem como... traz segurança, a anotação traz segurança. Então, Robertinho, deixa eu só te fazer aqui uma pergunta. Então, basicamente, quando eu sentir algo, por exemplo, eu estou com muita raiva, certo? Muita raiva, mas eu entendi que sentir raiva é errado. Não posso sentir raiva. Então, o que eu vou fazer? Eu vou pegar minha raiva, pegar um copo de água e engolir. Engulo a minha raiva e fico ali contida. Então, isso vai fazer bem para mim, para o meu corpo, ou isso vai fazer mal, vai me trazer doenças físicas, né? Vai se materializar como uma doença física. Como que é? Bom, às vezes você vai ter que realmente fazer uma autoanálise do seu comportamento naquele momento. Se a sua raiva é direcionada a alguém, que geralmente é direcionada a pessoas, saia de perto do ambiente da raiva, da pessoa que está lhe trazendo raiva, respira, toma um ar fresco, tenta colocar as suas ideias novamente em ordem e tenta analisar o que foi que aconteceu ali. Por que o comportamento do outro despertou essa ira em mim? Sim. Por que o comportamento do outro despertou uma raiva tão grande? O que é do outro e o que era meu? O que era do outro e eu peguei para mim, por isso fiquei tão aborrecida? Isso tem muito a ver com o que a gente está esperando, expectativas, aquilo que você achava que o outro ia fazer e o outro não fez. Então, você tem que saber essa diferenciação, porque uma coisa é você ter expectativa e outra coisa é o outro ter a obrigação de cumprir aquilo que você imaginou na sua cabeça e não comunicou muitas vezes. Então, realmente, inteligência emocional envolve autoconhecimento. E envolve conhecer as emoções, não é suprimir, pelo contrário, é você conhecer suas emoções, porque conhecendo suas emoções, você vai entender que situações despertam raiva em você, que situações podem ser um gatilho para ativar essa raiva. Sentir raiva é normal? Sim, só que se você percebe em você mesmo um comportamento de raiva que se apresenta com muita frequência, há algo de estranho aí. Há algo errado que precisa ser revisto. Para que você possa ter um comportamento considerado saudável e equilibrado nas suas emoções. E entender por que essa raiva ela é despertada tão facilmente e com tanta frequência. Aí você vai se treinando, né? Vai aprendendo a se controlar, vai aprendendo a equilibrar as suas emoções, né? A questão não é você suprimir aquilo que você sente, mas é entender o porquê que você está sentindo. Entender, controlar, gerenciar. Muito bom. Quando eu gerencio, eu vou manifestar aquelas emoções de uma forma correta e equilibrada. Quando eu não gerencio, eu vou deixar que elas subam da forma reativa que elas vêm e às vezes a manifestação daquilo vai fazer um estrago para mim e para quem está perto. Uau! Agora, Robertinha, eu vou falar de mim, certo? Eu, basicamente assim, eu preciso dormir no mínimo 7 horinhas, né, por noite. Se eu não conseguir dormir essas 7 horinhas, eu fico com um mau humor, assim, que nem eu me aguento. Eu acredito que até os meus anjos da guarda dizem assim, deixa ela um pouquinho sozinha, eu vou ali tomar um café e já volto. Mas assim, eu fico assim, certo? Eu fico um pouquinho estressada, eu não consigo raciocinar bem, né? Eu não consigo controlar bem as minhas emoções. Parece que elas ficam assim, elas fazem o que elas querem, né? Eu digo assim, eu não consigo controlar elas direito, porque eu não dormi bem
e aí vem várias outras consequências. Então, essa questão do sono, me fala assim, a importância, né, de você dormir bem, né? A gente vai falar sobre outras áreas, a questão de exercício, questão de alimentação, mas eu queria falar sobre isso, né? Porque, assim, hoje nós estamos vivendo em um tempo em que as pessoas, elas estão dormindo menos, né? Elas estão muito aqui em celular. Não só isso, é uma necessidade de produtividade constante. Todo o tempo. A gente tem essa necessidade, né? Descansa, se sente culpada porque acha que está fazendo algo errado. Eu não posso descansar, eu não posso ter o ócio criativo, porque o ócio criativo ajuda a renovar a nossa criatividade e o nosso senso de novo, de fazer algo diferente. Às vezes você está ali num momento sem fazer nada e de repente vem uma ideia que você estando ali na produtividade diária talvez não viesse. Mas você somente precisa desse descanso para ela pensar em outras coisas muito além daquilo do dia a dia que você está ali preocupado em cuidar, em dar conta, em fazer trocentas tarefas por dia que você acha que tem que fazer e dar conta. A inteligência emocional está ligada a isso? A você dormir bem? A você... Porque, como eu te falei, se você não dorme bem, você não consegue controlar muito bem, né, as suas emoções. Você acha que isso é algo assim, diretamente ligado? Para você ter uma inteligência emocional, você precisa descansar bem a sua mente, o seu corpo? Para você ter uma inteligência emocional, todos os pilares da sua vida precisam estar minimamente equilibrados. Se o sono é algo importante, esse sono precisa estar em dia. Ele precisa estar no nível aceitável para você. Por exemplo, se você já se conhece a ponto de saber que precisa dormir minimamente 7 horas. Sim. Isso é uma vantagem, é um autoconhecimento. Então, você vai trabalhar a sua rotina diária de modo que você consiga dormir a quantidade que você precisa para acordar bem, acordar descansada, acordar renovada para fazer suas tarefas do outro dia. Se você sabe que dormir 5 horas não vai lhe fazer bem... Uma coisa sei lá, algum imprevisto e você realmente só poder dormir 5 horas. Outra coisa é você tornar isso rotina, mesmo sabendo que não lhe faz bem. A sua inteligência emocional vai estar baixa e você vai estar mais suscetível a essas variações de humor, que eu não diria nem que é uma falta de inteligência emocional, mas é uma variação de humor que vai estar... provocada pelos hormônios que se manifestam, por exemplo. Se você não dorme bem, a quantidade de cortisol que está relacionada ao estresse vai estar maior no seu organismo. Então, a possibilidade de você se aborrecer e se estressar mais é maior. É maior. Muito bom saber disso. Robertinha, você falou uma palavra-chave, autoconhecimento, né? Essa questão do autoconhecimento, quão importante é a gente se conhecer, né? Porque é primordial. Quando a gente se conhece, a gente não vai enfrentar, por exemplo, uma situação que eu sei que ali eu não vou saber me controlar, né? Eu vou ali, eu tô indo aqui direto. Aí ali tem uma situação que eu sei que eu não vou saber lidar, eu dobro para a esquerda e fujo da situação. Isso é certo, é errado? O que eu costumo falar para os meus pacientes, principalmente os que têm ansiedade, é assim, só abrindo um parêntese, a ansiedade ela tem uma relação contrária com a inteligência emocional. Quanto mais ansioso você é ou você está, com menor inteligência emocional você está. Isso é muito interessante. Uau. E, assim, fugir. Ter a consciência de que você não sabe lidar com aquela situação naquele momento é top. Mostra que você se conhece. Para aquele momento, pode ser que fugir seja algo bom, já que você, se for enfrentar, não vai saber como lidar. Porém, você não vai poder viver fugindo. Sim. Isso é ruim. O que nos faz criar estratégias de enfrentamento é enfrentando. Então, você pode fugir naquela primeira vez, mas você vai ter que fazer uma autoanálise pesada daquela situação e entender por que eu não sei lidar, que sentimentos ruins e bons aquela situação desperta em mim, quais são os ganhos que você tem enfrentando e quais são os ganhos que você tem fugindo. Porque não se engane, a pessoa tem ganhos secundários mesmo no comportamento ruim. É por isso que ela foge. É uma forma de adiar ou lidar com a situação. Porém, esse adiar, ao mesmo tempo que traz um conforto
por eu não ter precisado enfrentar, traz uma angústia, porque eu sei que preciso enfrentar e não enfrentei. A qualquer momento você tem que lidar com aquilo, né? Isso, exato. Então, ainda que você decida fugir a primeira vez, você vai ter que realmente analisar aquela situação como um todo, para numa próxima vez você ter ferramentas suas internas para poder lidar. Porque viver fugindo não é bom, definitivamente. É engraçado que quando a gente vai conversando aqui, vem situações vai assim, surgindo né? coisas, né? Eu lembro de várias coisas e quando você está falando aqui, minha mente está me voltando aqui para o passado, várias coisas que eu já passei, enfrentei. E eu lembro que teve uma situação que eu tive que lidar com uma pessoa numa situação de estresse muito grande. E eu já tinha confessado a Cristo, né? Já caminhava com o Senhor. E assim, aquela pessoa me colocou numa situação em que eu fiquei muito estressada. Então, assim, para não fazer algo, uma besteira muito grande, o que foi que eu fiz? Eu saí, né? Saí daquela situação e fui para outro lugar. Tentar acalmar a minha mente, as minhas emoções. Isso é bom. Só que, ao mesmo tempo, me veio uma culpa muito grande na minha mente, né? Como se eu fosse covarde, enfim, veio várias culpas, vários pensamentos. É lógico que ao passar do tempo fui crescendo nessa área, né? Hoje eu consigo conversar sem querer, por exemplo, puxar o cabelo da pessoa, sem querer, né, tacar uma pedrada. A agressividade foi contida, controlada, gerenciada. Hoje é só uma rasteirinha, mas, né, eu aumentei o meu nível. Mulher. Mas assim, essa questão de culpa, né, ela tá relacionada também a isso quando eu não desenvolvo essa questão do meu emocional mesmo, né, da minha inteligência emocional. A pessoa que não desenvolveu isso, ela se sente muito culpada. Sim. Ela tem muito peso sobre ela. E essa é uma característica muito grande da questão da inteligência emocional com relação à mulher. Deixa eu definir logo alguns critérios para a gente entrar nisso aí, porque tem tudo a ver com a sua pergunta. O próprio Goleman traz uma definição que eu achei maravilhosa e assim, eu sempre tento fazer um paralelo com a Bíblia quando eu vejo as questões científicas. Então eu vou trazer a definição dele e ver o que é que vai sair daqui na nossa conversa. Muito bom. A capacidade de criar motivações para si próprio e de persistir num objetivo, apesar dos percalços, de controlar impulsos e saber aguardar pela satisfação de seus desejos, de se manter em bom estado de espírito e de impedir que a ansiedade interfira na capacidade de raciocinar, de ser empático e autoconfiante. Uma pessoa emocionalmente inteligente seria aquela que é capaz de identificar suas emoções com mais facilidade e de aprender a se autodominar. Uau! Domínio próprio puro. Muito Não bom. apenas na questão física, mas na questão emocional. É você conhecer essas emoções. Então, como eu disse, o autoconhecimento ele é primordial. Porque você não vai gerenciar, dominar ou controlar o que você não conhece. Simples assim. Se você não conhece, não tem como ali controlar, não tem como você reagir bem, né? Na verdade, você vai agir pelo impulso. Sim, exato. E aí é ela que vai estar te controlando e não o contrário. Nossa. Na questão da mulher, né? A gente sabe que nós mulheres, a gente tem muitos hormônios, né, operando. Olha aí, chegando na nossa área aqui, ótimo. Nós temos muitos hormônios, nós temos a questão são muitas atividades durante o dia, não é só coisas externas, mas são coisas internas, né? Exatamente. Coisas que só mulheres sabem, né? Só mulheres sabem. Só a gente passa, só a gente sabe. Então, assim, como lidar com tanta coisa ao mesmo tempo? Como a gente trabalha essa questão, né? De emoções, aí tem a questão de hormônios, aí tem a questão de trabalho, quem tem filhos, casa para cuidar. Como que faz, Robertinha? Pelo amor de Deus, dá uma luz aí. É isso. Bom, a inteligência emocional feminina, ela passa por tudo isso que você falou. Tudo. É como se fosse realmente se equilibrar na corda bamba entre todos esses papéis que foi dado à mulher pela nossa sociedade e pelos que ela quis abraçar também, né? Uhum. Então, é um equilíbrio entre isso tudo. Alterações hormonais femininas, principalmente período. O livro ele traz muitas questões sobre isso, falando principalmente
na questão pré-menstrual. Sim. E muitas mulheres têm muitos sintomas. Sim. E isso mexe, altera o humor, altera comportamentos. Então, tudo isso é afetado. E não dá simplesmente para não levar em consideração essas questões. Da mesma forma que não dá para falar em inteligência emocional feminina e querer comparar a mulher com o homem, porque a expressão dessa emoção pela mulher é totalmente diferente. Então, seria injusto com ela fazer esse comparativo. Sim. Então, tem essas questões hormonais, tem a questão do preconceito com relação à mulher, tem a questão da desvalorização com a figura do feminino, que é algo muito presente na nossa sociedade. Tem a questão do machismo, que acaba vendo a mulher como um ser, às vezes, objetificado, principalmente quando a gente vê na mídia propaganda que tem mulheres. Às vezes são coisas que não tem nada a ver com o assunto, mas a mulher está ali com pouca roupa, está ali com decote, está ali de forma sensualizada, sempre explorando o corpo ou a beleza do corpo da mulher, ao invés de explorar características como a inteligência, por exemplo. Sim. É o corpo que é explorado ali como se a mulher fosse simplesmente um objeto para uso. E a mídia cobra muito das mulheres, principalmente no que diz respeito a corpo perfeito, no que diz respeito a uma autoimagem. Você vê nos outdoors aquelas mulheres maravilhosas com corpo maravilhoso. Você tem que estar sempre e você bonita, tem que estar sempre linda, perfeita, depilada, impecável. maquiada, impecável, parecendo uma boneca Barbie, sendo que esse padrão, na realidade, ele é surreal. Sim. Porém, há quem cumpre a ideia e se mata a vida toda para conseguir esse padrão que ele não existe na realidade. Sim. Então, as mulheres têm que lidar com tudo isso. E tem que lidar com os vários papéis, tem que lidar com a forma, o histórico de criação da mulher, que é muito pesado. A mulher naquela... eu não vou puxar aqui um assunto polêmico, não, mas vamos no assunto. Vamos nos conter aqui. Vamos nos conter, vamos tentar. Mas aquela visão mais subserviente, eu não vou usar a outra palavra, não vou usar essa. Certo. Uma visão mais subserviente da mulher. Ele fala até aqui em assentimento. Assentimento é quando a pessoa tem que concordar e dizer sim para tudo. Ela não tem o direito de dizer não. É como se ela fosse tolhida no falar. Você pode até falar, mas você não vai ser ouvida. É aquela questão do... Eu esperneio para tentar ter voz e ter vez, mas eu não tenho. Eu sempre sou colocada de lado nas minhas capacidades, porque quem domina tudo ou quem faz escolhas até sobre o meu corpo, sobre o que vestir, sobre as profissões, acaba sendo geralmente uma figura dita masculina. Então a mulher acaba não tendo esse empoderamento, eu não falo no sentido ruim, mas no empoderamento dela poder ser ela mesma, dela poder ter a sua identidade. Eu anotei eu já ia dizer uma passagem, não foi uma passagem do livro. Passagem do livro. Capítulo 1, Ai, Jesus. página 24, 26, 28. Robertinha, enquanto você encontra aí, eu queria tocar na questão assim também das redes sociais, né? Hoje em dia, há uma questão, eu posso falar também, até mesmo, as redes sociais, elas têm causado essa questão de ansiedade, essa questão de muitas pessoas ficam depressivas, né? E como a gente está falando de mulheres, então eu vou voltar aqui para as mulheres. Por conta de imagem, né? Eu queria ter o rosto de fulano de tal, queria ter o cabelo assim, queria ser da forma dessa influência digital. Então, essas questões, né? Muitas vezes você não quer mais ser você quer ser aquela outra mulher que você admira, né? Sim. Então, assim, como a gente está tratando essa questão de inteligência emocional, e inteligência emocional está ligada a você se conhecer. Identidade. Né? Você saber quem você é. Então, Identidade. assim, você se amar como você é, né? E você explorar as suas qualidades, explorar quem você é, né? Você foi no ponto central da coisa. Então, pode seguir, se você quiser. É o ponto central da coisa, a identidade. É algo que, assim, é um assunto que eu gosto e é algo que vem sendo tratado comigo de forma muito particular por Deus sobre essa questão da identidade. É exatamente isso. Você só se conhece
Para você se conhecer, você tem que ter minimamente a sua identidade estruturada. E para você ser quem você é, ao invés de ser o que a mídia diz que você deve ser, você tem que ter essa identidade. Goleman traz uma definição aqui que eu achei muito interessante, e o que você falou entra no que eu estava procurando. Goleman fala assim, as mulheres emocionalmente inteligentes tendem a ser assertivas e expressam suas ideias de um modo direto e sentem-se bem consigo mesmas. Para elas, a vida tem sentido. Muito bom. Aí eita, é isso mesmo. E como trazer isso para a realidade de hoje? Ou seja, a pessoa não está procurando opiniões, né, para se encontrar. Né? Quando você tem identidade, você não precisa estar procurando validação externa, porque você já se validou. É essa a questão, é você tirar o foco do outro e trazer para você. Tirar o foco da visão do outro sobre você e trabalhar a sua visão sobre você mesma. E é essa uma dificuldade que a mulher moderna tem, porque são muitos olhares sobre ela, dizendo o que ela tem que fazer e como ela deve ser. Então, são muitas vozes, e se ela acabar dando ouvido a essas vozes, ela vai se perder de quem ela é. A inteligência emocional busca exatamente levar a mulher para esse caminho de volta para ela mesma. Ela voltar a ser o centro da sua própria vida, ao invés de colocar tantos outros nesse papel, enquanto ela mesma se destitui de poder. Lembrei. Identificar o que lhe é próprio e o que lhe é imposto pela sociedade é algo ainda muito difícil para a maioria das mulheres. Aprender a distinguir entre aquilo que se deseja, aquilo que se é e aquilo que a sociedade diz que se deve desejar ou ser é um exercício a ser praticado diuturnamente. Ou seja, são coisas bem diferentes. Aquilo que você é, aquilo que a sociedade diz que você deve ser, aquilo que você deseja, aquilo que as pessoas dizem que você deve desejar, e aquilo que na sua criação foi dito a você que você deveria ser ou deveria procurar. Muito bom. Então, você acaba indo se perdendo. Você vai se perdendo ao longo desse caminho, você vai se amoldando a padrões que às vezes não tem muito sentido ou muito a ver com aquilo que você é ou aquilo que você deseja ser. Porém, nós como seres humanos, nós temos uma necessidade muito grande de pertencimento. Sim, verdade. De fazer parte, de estar no grupo, porque ninguém quer se sentir excluído ou rejeitado. Então, esse amoldar-se diz muito com relação a isso. Bom, eu não sou exatamente assim, mas se eu quero fazer parte daquele grupo porque eu acho legal, para me encaixar, então eu vou abrindo mão disso aqui, eu vou abrindo mão disso ali, para eu ser aceita lá e ter essa galera. Só que aí você vai se perdendo de você. Só que é uma conta muito alta. Às vezes a pessoa não tem condições mesmo de bancar essa conta, de dizer, eu não vou estar ali, mas eu quero estar aqui, eu quero ser eu mesma, eu quero fazer isso aqui, porque isso faz sentido para mim, porque eu me percebo dessa forma e eu não quero ter que abrir mão daquilo que eu acredito para me encaixar ali. Mas é uma conta alta. É difícil. É difícil também você manter por muito tempo essa pose. É difícil. E, Robertinha, eu lembro, né, que assim, eu já fiz muita coisa para me adaptar ao meio onde eu estava, porque eu sempre me senti sozinha, né? Até mesmo pelo ambiente que eu vivi, né? As circunstâncias em que eu estava inseridas me fizeram engraçado, porque quando a gente não se conhece, a gente se acha incapaz, né? Quando a gente não tem esse autoconhecimento, não sabe a nossa identidade, a gente não sabe o quanto a gente é capaz, o quanto a gente pode crescer, conquistar coisas, né? O quanto a gente pode ser grande, né? E assim, isso me foi roubado por muito tempo. Porque assim, como eu não tinha essa identidade, eu tava meio que pegando um pouco de cada pessoa onde eu estava. Para montar a sua identidade. Exatamente. Né? E aí eu acho que eu sou assim. Aí, cada etapa da minha vida, eu me vestia de uma forma diferente. Falava de uma forma diferente, né? Me portava de uma forma diferente. E aí, acabou que chegou um tempo da minha vida que eu comecei a me perguntar quem eu sou, né? Para onde eu estou indo, o que eu sou capaz. Porque eu comecei a imaginar assim, eu não posso realizar coisas grandes, porque eu me sinto uma pessoa pequena. Então, assim, uma pessoa que não se conhece, né? Que ela não busca esse encontro com ela mesma.
ela se sente pequena, né? Ela não se acha capaz, a mulher não se acha bonita. Sim. Uma coisa que é muito importante, né, pra gente é se valorizar. A gente saber que nós somos lindas. Sim. E saber que nós podemos muitas coisas. Verdade. Mas se a gente não se conhece, mas se a gente não busca essa inteligência emocional, a gente vai ficar parada, não vai conseguir realizar o que a gente precisa realizar. Porque cada um tem algo para realizar nessa terra, né? Exato. Um propósito, um foco, uma missão. Mas se não se conhecer, não vai conseguir. Não. De forma alguma, não vai conseguir, porque assim, ter identidade é necessário para que você possa se conhecer, primeiramente, esse autoconhecimento, e descobrir o que você nasceu para ser, qual o seu propósito. Jesus não tinha problema de identidade. Jesus foi o homem mais rejeitado dessa terra. Assim, ele sofreu rejeições de várias formas que você imaginar, seja da sua própria família, das pessoas com quem ele convivia mais próximo, né, os vizinhos lá de Nazaré, quando ele ainda não era Jesus, seja dos doutores da lei, seja do seu próprio povo. Jesus foi rejeitado, mas isso nunca foi problema para ele, porque ele tinha identidade. Ele sabia quem ele era. Ele sabia quem ele era, ele sabia de quem ele era filho, e ele sabia o que ele veio fazer aqui na Terra, ele sabia qual era a sua missão. O problema hoje da nossa sociedade, de forma geral, é que as pessoas não conhecem a sua própria identidade, elas não sabem quem elas são, e muito menos para que elas nasceram, qual o propósito delas aqui. Então, se eu não sei quem eu sou, nem para que eu nasci, o que disserem sobre mim pode ser válido, já que eu não sei. Tá tudo certo, né? Vai até aquela coisa da Alice com o coelho, né? Que é uma frase bem famosa, que a Alice não sabe para onde ir, e o coelho disse que se ela não sabe para onde ir, qualquer caminho é válido. Só que é tão ruim viver assim, levado pelo vento para um lado e para o outro e não ter um caminho certo. Sim. Então, assim, a sua identidade e o seu propósito, elas vão te dar um norte de para onde você ir, por onde você seguir. E dentro desse autoconhecimento, reservar um tempo para si mesmo, né? Sim. A gente está falando aqui sobre as diversas atividades que especificamente as mulheres exercem hoje, né? Na sociedade, dentro de casa, enfim, em vários ambientes. Dentro disso tudo, eu acredito que reservar um tempo para ela mesma, né? Isso é algo muito importante, né? Sim. Saber como que ela, dentro desse tempo, refletir um pouco, né? Sobre o que ela está sentindo. Eu acredito que isso é válido, né, Robertinha? Com certeza. Existem alguns pilares que a mulher precisa analisar sobre ela própria para ela desenvolver melhor essa inteligência emocional. São eles: autoconhecimento, que foi o que a gente falou mais aqui, porque não tem como, autocompreensão, autoconsciência, automotivação, autocontrole e a empatia. Por que empatia? Eu ouvi falar muito sobre essa palavrinha dentro da inteligência emocional. Exatamente. Por que o prefixo auto? Porque diz que é algo que você tem que fazer por você mesmo. Sim. Qual é a questão principal feminina? Ela espera muito que as outras pessoas façam por ela ou enxerguem nela aquilo que nem ela mesma consegue enxergar. Então, com a inteligência emocional, ela própria vai desenvolver, de dentro para fora, essa habilidade em se enxergar dessa forma. De autoconhecimento, automotivação, autocompreensão. Eu não vou esperar que o outro me compreenda, mas eu preciso me compreender as minhas motivações, os meus sentimentos, os meus motivos. Claro que a opinião do outro é importante, e isso faz parte da inteligência emocional, avaliar, né? Saber lidar com o outro, saber se relacionar com o outro. Não existe inteligência emocional, você não vai morar numa ilha ou numa caverna. Sim. Então não dá para falar em inteligência emocional se você não sabe como se relacionar. Está tudo englobado. Porém, quando eu me conheço, a opinião do outro ela vai fazer sentido a ponto de eu fazer uma autoanálise, se aquilo tem sentido para mim, se aquilo realmente cabe na minha vida ou não. Mas eu não vou deixar, você me diz algo sobre, Robertinha, você é gorda. Oxe, eu espero não vai te causar dano, né? Não vai me causar dano a ponto de eu sair dali e arrasar. Ai, meu Deus, a Rosana disse isso e aquilo de mim. Não.
Você pega, escuta, guarda, faz a análise. Cabe na minha vida? Massa, o que é que eu posso fazer para mudar ou melhorar aquela questão? Não cabe na minha vida? Pronto, diz respeito a ela que falou e não a mim. Tchau e bênção. Muito bom. Muito bom. Agora eu queria que você falasse sobre essa questão da empatia, porque eu fiquei muito curiosa, porque em todos os lugares que eu pesquisei, estudei sobre inteligência emocional, falava sobre essa questão da empatia. Por que ela está inserida dentro da inteligência emocional? Porque a empatia, ela diz muito da nossa relação com o outro. De como eu enxergo as emoções do outro. Porque não é só você conhecer e enxergar as suas, mas você saber enxergar o outro com as emoções dele, que ele está trazendo ali. Você não vai... tem muita questão, vou me colocar no lugar do outro. Sim. Só que assim, o outro é o outro, você é você. É você enxergar o outro, enxergar as emoções dele, mas saber separar o que é dele e o que é seu. Sem que as emoções que ele está trazendo, que diz respeito a ele, lhe afetem a ponto de lhe desestruturar. Porém, tendo todo o respeito e todo o cuidado ao tocar nesse outro com as emoções dele. Ao se aproximar desse outro com as emoções dele. Tendo empatia, considerando as emoções do outro, considerando o que ele está trazendo, mas sabendo essa diferenciação. Isso aqui é dele, isso aqui é meu. Eu sei até onde eu posso ir com ele e sei até onde eu posso deixar ele ir comigo. Para que nem você se prejudique, nem o outro se prejudique nessa interação. Eu estou sendo empática contigo, eu estou te respeitando, eu estou validando teus sentimentos e tuas emoções, mas estou separando bem o que é teu e o que é meu. Então, aquela questão assim, Robertinha, de as pessoas falam assim, eu preciso me colocar no lugar do outro, sentir o que o outro sente. Eu posso sentir o que o outro sente? Eu acho que não é nem bom. Deixa o outro com as coisas dele e fique você só com as suas. Porque é aquela coisa, às vezes você não sabe lidar nem com o que é seu. Por que você quer estar sentindo o do outro, gente? Você às vezes não sabe nem lidar com o seu. Tá difícil até levar a nossa, né? Nossa cruz. Então, às vezes, eu acho que esse é até um conceito exagerado do que seria a empatia. Sempre já naquela relação, meu Deus, eu preciso carregar o outro nas costas. Sim. É aquela coisa, eu vou carregar o outro nas costas. Não, carregue você. Às vezes você não está aguentando nem você mesmo com seus pesos. Não carregue o outro, mas valide as emoções, escute se aquele outro te dá abertura para ouvi-lo. Se você tem algo para falar que vá acrescentar na vida dele, fale. Se não tiver, pelo menos escute, empreste o ouvido. Sim. Escute com respeito, escute com consideração, que é o que envolve o processo empático, que a gente até fala no atendimento clínico. O processo empático é exatamente isso. Eu estou ali, eu estou inteira para aquele outro, à disposição dele. Como diz até uma frase bem, eu sou toda ouvidos. Realmente, quando eu estou ali no consultório, eu sou toda ouvidos. Mais ouvidos do que boca, eu poderia dizer assim. E inteira para receber aquele outro, sem julgamento, sem crítica, sem a priori, me abrindo para ele. Claro que, assim, quem não é da área não vai ter talvez essa habilidade tão desenvolvida, por assim dizer, mas pelo menos escute, pelo menos respeite e acolha a emoção do outro, sem julgá-lo, sem criticá-lo, porque às vezes ele só está precisando ser ouvido, ele só está precisando desabafar. Você vai fazer muito mais por ele, ouvindo, ainda que você não fale nada, mas ele sabendo que você está ali para ele, do que você querendo debater algo que não é da sua alçada. Entendi. Então, está muito ligado a essa questão da empatia, né? É de você, além de se conhecer, você saber lidar com as suas emoções, mas você saber também entender que o outro também tem emoções, mas que as emoções, aquilo que aquela pessoa sente, passa, ou até mesmo fala para você, você tem que saber lidar, né? É isso. Assim, você já pensou se eu, como psicóloga, eu fosse para casa levando para mim todos os problemas dos meus pacientes? Quem já teria surtado? Eu acho que você já estaria aí, precisaria passar por um tratamento bem forte. Se eu não tiver muito bem delimitado em mim o que é do paciente e o que é meu, eu vou deixar que o que é dele me afete a ponto de achar que eu tenho que resolver a vida dele por ele.
E é esse o conceito errado que as pessoas têm da empatia. Sim, eu não posso tomar aquilo é dele. que ele tem que resolver para mim. É dele. Se você toma dele, você está tirando dele a autonomia. Entendi. E no processo terapêutico, o que a gente costuma se esforça para fazer é empoderar essa pessoa de autonomia para que ela tenha segurança e tenha ferramentas para resolver as questões da vida dela. Exatamente para diminuir essas dependências que as pessoas têm de outros. Ou diminuir a terceirização, que as pessoas têm dificuldade em se autorresponsabilizar pela sua vida, pelos seus problemas, pelas suas decisões, pelas suas emoções. Sim. E acabam terceirizando pessoas para resolver aquilo. E a ideia é exatamente trazer a autorresponsabilidade ao invés de terceirizar. Então, a pessoa é que tem que buscar resolver. Nós estamos ali auxiliando nesse processo, trazendo à consciência da pessoa coisas que ela não enxerga sobre a própria vida, para que ela possa ter clareza do que ela tem que fazer. Mas a tomada de decisão é dela. Quando você toma o que é do outro para você, você está tirando dela esse direito. Você pensa que está ajudando, mas você está tirando dela o direito de resolver a própria vida dela. Eu sempre falo assim... de mim, né? Eu tô falando aqui de mim porque me lembro de várias coisas. Então, eu acredito que não só eu, mas talvez você que tá aí na sua casa, nos assistindo, talvez se identifique com isso. Robertinha também já passou por isso algumas vezes, eu acredito. De que eu já passei muito, assim, a questão de querer controlar as pessoas. Por exemplo, eu sei que o que aquela pessoa está fazendo, e às vezes, assim, eu sei que é algo bom, né? Eu sou uma pessoa boazinha, então assim, eu sei que aquilo que as pessoas estão fazendo talvez vai levar ela para o caminho ruim. Então eu quero trazer ela para o caminho certo e eu quero forçar ela a fazer o que eu quero. Olha aí a irmã querendo forçar o livre-arbítrio ali. Estamos de olho. Então viu, isso é exatamente sobre essa questão, né, Robertinho? Exatamente. De você não está sendo nada, não está agindo com empatia, né? Porque você quer forçar a pessoa a agir da forma que você quer. Então, isso vai trazer um peso sobre você, sobre a pessoa do seu convívio, né? Sim. Então, isso vai gerar vários outros transtornos. Assim, uma das coisas mais libertadoras da minha caminhada, que eu aprendi de forma dolorosa, mas eu aprendi não se ajuda quem não quer ser ajudado. Isso é verdade. Então, minha irmã, você pode oferecer ajuda, você pode aconselhar, você pode até pegar na mãozinha para ir junto, se couber, mas forçar o outro aí no caminho porque você acha que é o certo, não. Por mais que seja doloroso para você ver o outro quebrando a cara. É uma decisão, uma escolha dele. Ore, converse, se você tem abertura para isso, aconselhe se você tem abertura para isso, mas a decisão sempre vai ser do outro. E cabe a nós aceitar. E que bom que a escolha é dele. Por quê? Porque é muito ruim levar todo mundo nas costas. Eu não quero mais, não. Eu estou me livrando de pessoas. Vá, resolva a sua vida, vá com Deus. Se precisar de mim, eu estou aqui. Quando você quiser ajuda, pode me procurar. Se você não quiser ajuda, fique aí você e me deixe aqui tranquila e de boa, que eu estou muito bem. Muito bom, Betinha. Isso são conselhos que a gente pode estar colocando em prática na nossa vida, né? Sim. Cuide de você, né? Se conheça, saiba que você é importante, né? Saiba que você tem algo importante para realizar nessa terra, você não nasceu por um acaso. Isso. Então, se a gente não estiver bem, a gente não vai conseguir realizar a função, né? Realizar o que a gente precisa realizar aqui nessa terra, até mesmo fazer as nossas atividades do dia a dia, né? Uma pessoa que ela tá sempre preocupada, uma mulher que ela tá sempre pensando nos filhos, como é que ficou meu filho em casa, será que os meus filhos comeram, aí tá no trabalho, será que eu vou conseguir, se sentir insegura, né? Alguém que não se conhece, eu acredito que tá sempre assim, naquela posição assim de insegurança, né? Sim. Será que eu vou conseguir realizar bem essa função? Será que eu vou conseguir será que eu sou uma boa mãe, uma boa esposa? Será que eu sou uma boa filha? Eu acho que ela está sempre se questionando e isso traz peso também, né, Robertinha? No caso da mulher, essa questão ela é muito, muito latente. Porque, assim, são muitos papéis. Então, a mulher se vê na obrigação e na responsabilidade de dar conta de todos.
Então, há sempre uma culpa muito grande, seja porque a sociedade cobra muito, a família, de um modo geral, cobra, as pessoas cobram e ela se cobra. A autocobrança que talvez seja a mais pesada de todas. E são muitos papéis. Então, por exemplo, nós somos solteiras, mas quem é casada tem marido, tem filhos, tem a casa para cuidar, aí trabalha fora. Às vezes, se for alguém da igreja, como a gente tem um trabalho ministerial. E o que se é visto e percebido a mulher se coloca como última opção na lista para se cuidar, para fazer por ela e tirar um pouco o olhar de tudo e olhar para ela própria. Por quê? Porque há uma culpa. Se eu deixo de fazer algo, eu estou fazendo algo por mim, eu estou negligenciando alguém ou alguma coisa e estou me priorizando, eu estou sendo egoísta. Porque a mulher não foi criada ou ensinada a se priorizar. Sim. A mulher foi criada para servir aos outros, mas a ela mesma não. Então, sempre que ela faz algo por ela mesma, há essa culpa e há essa cobrança por parte dos outros. Só que é uma decisão. Se nem ela mesma olha para ela ou faz algo por ela, ela não pode esperar que os outros façam, os outros não vão fazer. Sou eu e você que temos que decidir, nos priorizar, olhar para nós, para as nossas necessidades. E teve até uma ferramenta que ela mostra no livro que eu achei muito interessante, que chama exatamente a pirâmide das funções. É você desenhar uma pirâmide e ver quais são as funções que você tem na sua vida, de um modo geral, e quanto tempo você está gastando com cada uma dessas funções. Sim. E a pergunta lá, o X da questão é quanto tempo você está gastando com você mesma? Você está gastando algum tempo com você? Você está priorizando as outras funções, as outras pessoas e está se colocando de lado? Uau. E eu achei isso muito interessante. Exatamente porque é algo que a gente não para pensar. Muito bom. Robertinha, eu assim... É um assunto muito grande, né? Sim. São coisas muito... É um assunto que a gente poderia passar horas e horas aqui falando. Mas você falou em algo a respeito... A gente, né? Nós vamos aqui partir para o encerramento. Mas eu lembrei de algo... Nem parece, né? Nem parece. O tempo aqui corre. Existe uma passagem que eu gosto demais, né? Que fica em Lucas 10, 41, 42, que diz assim: Respondeu o Senhor: Marta, Marta, você está preocupada e inquieta com muitas coisas, todavia apenas uma é necessária. Maria escolheu a boa parte e esta não lhe será tirada. Então, a gente não pode... A gente vai encerrar aqui com chave de ouro falando sobre isso, que Marta, ela estava preocupada, né, com muitos afazeres, queria estar varrendo a casa, lavando a louça, lavando roupa, fazendo muita coisa. E tudo lícito. Tudo é lícito, né? É isso que a gente precisa entender, que mesmo as coisas lícitas, elas podem nos roubar e fazer com que a gente ande com peso, né? Roubar aquele momento que a gente poderia também parar e escolher assim, não, eu vou tirar aqui 10 minutinhos do meu dia, eu vou começar com 10 minutos do meu dia para olhar para mim mesma, sei lá, para pintar uma unha, para fazer o cabelo, para prestar atenção em mim, né? Para me observar. Então, Maria, ela tirou esse tempo para ficar ouvindo a Jesus. E esse tempo que ela tirou para ficar ouvindo a Jesus, ela foi fortalecida, né? Então, assim, a gente precisa recarregar nossas energias, se fortalecer para poder continuar. Porque ninguém é de ferro, nós não somos robôs, né? Para fazer as coisas no automático todo o tempo inteiro. Vai chegar um tempo em que a gente precisa parar para poder lubrificar, para poder se fortalecer e continuar a caminhada. Porque senão a gente nem consegue, né, nos ajudar e nem vai conseguir ajudar o outro, né, as pessoas que a gente ama. Não é isso, Robertinho? Exatamente. Tem algumas instruções que eu li que eu achei muito interessante. Olha aí as coisas que a Bíblia já ensina pra gente, a gente vendo a ciência só validando essas questões, né? Eu acho isso maravilhoso. Uma delas, isso para ajudar no fortalecimento dessa inteligência emocional e nessa autoestima, nesse desenvolvimento da mulher. O perdão, não só o perdão a terceiros, os exercícios que ela traz são voltados para a própria mulher. E o foco dela como a mulher sempre olha muito para o outro,
ela quer tirar o foco do outro e trazer o foco para a mulher. Então, ela mesma começa a se analisar o que é que ela precisa se perdoar e o que é que ela precisa perdoar outros, escrever uma carta, colocando tudo o que ela sofreu, as questões, algum abuso, alguma situação específica, e no final rasgar essa carta, indicando que aquele perdão foi dado, né? Foi liberado para aquelas pessoas. Outra ferramenta importantíssima, que a gente já conhece, eu fiquei, olha, gratidão. Muito bom. A gratidão é algo importantíssimo. Muito bom. As pessoas gratas, elas são mais felizes, elas podem alcançar mais clareza daquilo que elas têm e são, e daquilo que elas desejam ter, aonde elas desejam chegar. E a gratidão, ele é considerado um remédio natural. Uau. Que previne doenças tanto emocionais, psicológicas, como doenças físicas. E eu fiquei, uau, que maravilha! Aí, liste 5 motivos de gratidão pelo que você já possui de bom e repita esse exercício diariamente por no mínimo um mês para, né, solidificar o hábito, né? Fixar o hábito. Tem um exercício que às vezes a gente passa para os pacientes, não sempre, mas o pote da gratidão. Todos os dias, no final do dia, você coloca pelo menos uma coisa pelo qual você foi grato naquele dia e vai colocando nesse potinho. Quando for no final do ano, no último dia do ano ou no primeiro dia do ano seguinte, você abre o potinho e você vai ler todos aqueles motivos pelo qual você foi grato pelo ano anterior. Isso vai te energizar, vai ver o quanto de coisa boa aconteceu e vai te deixar mais fortalecido para o ano que está começando. Eu acho isso muito legal. E o outro exercício que é muito interessante é a validação pessoal. É você escrever coisas que você é, e ela fala, sempre comece a lista com eu sou. Eu sou bonita, eu sou inteligente. E todo dia, na frente do espelho, você vai para o espelho e você fala aquelas coisas sobre você. Rapaz, olha que maravilha, eu adorei isso. Muito bom. Eu amei. São dicas preciosas, né, que a gente pode estar seguindo. E se eu pudesse deixar mais uma dica aqui, seria atividade física. Sim. Porque isso melhorou muito a minha vida, né? A minha vida, a questão de ter mais forças para fazer as minhas atividades do dia a dia, ajudou na questão da concentração. E é muito bom, né? Fazer atividade física para a saúde, enfim. Sim. Então, existem muitas dicas, né? Fora essas que a Robertinha deu. Se você quiser procurar mais coisas na internet sobre inteligência emocional, fica a dica, né? Robertinha, tem alguma, fora os livros que você deu, tem alguma outra dica que você quer dar para as pessoas procurarem sobre inteligência emocional? Nós temos vários pilares da nossa vida, né? Então, a parte emocional é um deles, assim como você falou da parte física. Então, ser inteligente de um modo geral é estar com todos esses pilares em equilíbrio. Isso entra nas emoções, entra no corpo, entra no espiritual também. Então, você começar a procurar por coisas que vão te manter firme e equilibrado na sua vida de um modo geral. O exercício físico, ele é bom tanto para o corpo, né, que é a parte mais óbvia que você vê, mas ele também é bom para a parte emocional e principalmente para pessoas com ansiedade leve. Muito bom. Porque o exercício, ele libera endorfinas, ele libera neurotransmissores e hormônios relacionados a prazer e bem-estar. Então, para pessoas que sofrem de ansiedade leve, isso vai fazer uma diferença enorme e evita que futuramente você tenha que tomar medicação, por exemplo. Exatamente. Então, faça exercícios físicos, é saudável, é bom. Você me vê assim, mas eu estou me exercitando, viu? Estou indo para a academia. Sim, glória a Deus. Oh, glória. Eu lembro que eu fui para uma consulta médica. E a médica, ela chegou a me sugerir isso, né? Eu tava com muito estresse, ansiedade, e a médica disse assim para mim, a gente pode ir pelos meios naturais, né? Que é a atividade física, você pode procurar algum esporte que você se identifique, ou eu posso aqui te receitar uma medicação. E eu disse assim, não, doutora, eu vou por meios naturais, eu vou fazer atividade física, praticar algum exercício. E aí, Robertinha, isso me ajudou demais na questão da ansiedade e do estresse. Eu percebi que mudou drasticamente, né? A questão da concentração que eu te falei, o estresse, eu conseguia lidar melhor com isso, né? Conseguia centrar mais as minhas emoções, então
foi muito bom para mim. Foi muito bom e acredito que qualquer pessoa que queira fazer, né? Principalmente para a mulher, nessa questão de hormônios, né? Mudança de hormônios. Então, isso é muito bom, muito bom. Então, como a gente falou, o assunto é muito grande. Mas eu creio que a gente vai ter outras oportunidades. Eu estou crendo aqui que a Robertinha vai voltar de novo para a gente tratar outros pode assuntos. convidar que eu venho. Então, a gente vai ter outros podcasts aí com temas maravilhosos. Então, fica o convite para você. Continue nos assistindo, dá o teu like, vai compartilhando com as pessoas que você sabe que precisa ouvir esse conteúdo que foi abordado aqui, que é algo muito importante, é um assunto muito grande, muito abrangente, que você pode estar procurando também por outros meios. Robertinha, para nós encerrarmos aqui, de fato, eu queria que você deixasse as suas redes sociais, para quem quiser te seguir, até mesmo procurar ver os conteúdos que você posta lá, que são muito bons, são coisas bem bacanas, que também ajudam pessoas. E deixa aí o teu contato aí para as pessoas, Instagram, Facebook. Bom, meu Instagram é @psicologa.robertanunes e o Facebook é Psicóloga Roberta Nunes. Pode procurar lá. Estou passando por uma reestruturação interna e externa, mas em breve essas redes sociais vão voltar bombando. Muito conteúdo, porque eu tenho muito o que falar, então eu tenho que falar. Tem pessoas que precisam ser alcançadas pelo conhecimento que eu tenho e eu não posso privar essas pessoas de serem libertas através desse conhecimento por questões minhas pessoais, né? Isso também entra na inteligência emocional, então vai dar tudo certo. Muito bom, muito bom. Bom, eu amei, né, o nosso bate-papo. Eu também. Muito obrigada mais uma vez por estar aqui. Muito obrigada pelo convite. Por compartilhar, né, o seu conhecimento, aquilo que você, né, sobre a área que você tem estudado. Eu fui muito acrescentada, então eu espero que você de casa também receba esse conteúdo, abra seu coração e pratique as dicas que foram, né, colocadas aqui. Então, até o próximo podcast. Vai ser uma bênção. Fica na paz. Tchau, tchau.